40 milhões de euros para um garoto de 18 anos com 20 partidas no profissional. O que você acha? Eu venderia. Venderia porque cavalo arreado não passa 2 vezes. Uma vez só. Aí ele tá bem agora, vamos ver se o ano que vem, se esse ano, né? Vai ter a mesma temporada do ano passado, se vai render tudo isso. E no Palmeiras não sei se ele vai virar ainda titular, não vai virar o titular, mas é um outro jogador que vai dar muito dinheiro ao time do Palmeiras. O Palmeiras está tendo muita sorte nisso. Acho que é mais competência. Né? Porque você olha, crias da academia com retorno técnico financeiro do Verdão. Foi implantação numa filosofia, ela colocada em prática e o resultado está aí. A venda dos jogadores do Palmeiras e não estamos colocando o zagueiro, que se entrar e pula para 150. Não, o Vitor Reis está aí. Está ali, tá da conta, desculpe, gente. Então dá 1,5 bilhão de venda. Olha lá, Estevão, Hendrick, Vitor Reis, Luiz Guilherme, Danilo, Arthur, Kevin, Veron, Giovani, Partido de Paula, esses são os principais. Fora aquela galera que sai por 5, por 6, por 7. Isso são os principais, o que chama atenção na mídia pelos valores. Mas se você somar todos que saem de lá e fizer esse levantamento com o Palmeiras, 2 bilhões esse número passa... Oi? Com o Vitor Reis passa de 2 bilhões. Com o Vitor Reis. E fora o Gabriel Jesus da época também, né? Se concretizar, o Gabriel foi 30 milhões de euros. Não, então, uma grana boa. É muita grana, irmão. Se concretizar, o Vitor passa de 2 bilhões. Isso nos últimos 2, 3 anos. Agora, tudo na base. Lembrando, né? Eu disse ontem, só para lembrar, esses valores aí do Vitor Reis, do Hendrick e do Estevão, o Estevão e o Hendrick tinham direito a 30% desse valor total. O Vitor Reis é tudo Palmeiras. O Vitor Reis é 100% do Palmeiras. Então... Você vê que a evolução é diária e constante nesse modelo de negócio do Palmeiras. O Vitor Reis é uma grande venda. É irrecusável, Fernandinho. Não dá. Se o City quiser que se apresente... Entrega amanhã... Tem que vender. Não embrulha e manda. 40 milhões de euros. Aluga um avião para levar ele para lá. Até aqui, ó. Palmeiras tem. Palmeiras tem. Tem um avião. Cara, no avião e aí... manda um cara ficar uns 2, 3 dias para que ele não volte, entendeu? Aí a gente questiona valores, né? Como os zagueiros brasileiros vêm sendo valorizados. Se a gente dá uma olhada aqui, comparações de venda do Murilo, do Beraldo e agora do Vitor Reis se concretizar, a gente vê que zagueiro no futebol brasileiro está valendo muita grana no cenário mundial. E o que chama a atenção é a comparação dos valores que são vendidos. E a gente vai chegar numa discussão. Por que alguns vendem melhor, numa condição melhor que os outros? Necessidade, desespero, segurança financeira. A gente vê, ó, Vitor Reis sendo vendido por 250 milhões. O Murilo do Corinthians, que é jogador de seleção brasileira, que está jogando na Inglaterra, foi vendido por 65 mil. E o Beraldo, que foi a maior venda de zagueiro até o momento do Vitor Reis, eram 107 mil. 107 milhões de reais. 107 milhões de reais. Isso a gente está falando dos defensores. Aí você olha os jogadores de meio campo. De destaque, o Danilo, que é superado até pelo Beraldo, zagueiro. O Moscardo, também volante, empata com o Beraldo, zagueiro. Gabriel Sara, meia, foi para a 2ª divisão da Inglaterra, hoje está na Turquia, foi um valor bem abaixo. Aí você vê os atacantes, Estevão e Hendrick, num valor superior a qualquer uma dessas outras negociações. Aí vê Pedrinho e Pedro, na época que foram vendidos, o Antony e o David Neres. A valorização do zagueiro brasileiro é um negócio impressionante, né? Não, mas tão boa quanto os nossos atacantes. Você vê que não é coincidência, Fernandinho, que o Palmeiras está no topo aí das vendas. Sim. É pela estabilidade financeira. O Corinthians, por exemplo, não pode deixar passar nenhuma proposta. Chegou, vende. É essa a questão. Quem é melhor dos três? Vitor Reis, Murilo ou Beraldo, na realidade de hoje? O Murilo é quem mais tem jogado. Entendeu? E é o que foi vendido mais barato. Só que quem desponta como grande revelação assim é o Vitor Reis. Mas hoje o melhor zagueiro das vendas... Hoje é o Murilo, que já jogou mais. Hoje é o Murilo. Agora, o Palmeiras recusou do Vitor Reis 180 milhões. E aí chega essa proposta de 250. Se fosse no caso do Corinthians, chegou a 180, vai. Na hora. Dá um desconto, vai por 150. Mas ele poderia ter sido vendido por muito mais. Pela bola que ele tem. Eu sei, mas é desespero. Eu tô falando que o Palmeiras teve uma proposta de 180 e não vendeu. Recusou porque estava estável, não está desesperado. Essa questão. A primeira pergunta que eu queria fazer com vocês, pra gente em casa, que você que está em casa, ajudar a gente a avaliar. Quem é o melhor dos três? Reis, Murilo ou Beraldo? O Veloso já disse que o Murilo está jogando mais bola. Pra você, Diceu. Hoje, né? Hoje é o Murilo, mas... É a realidade. Eu acho que daqui 2 anos pode ser o Vitor Reis. Vamos aguardar. Eu acho que o Vitor Reis vai ser uma sensação. Acho que vai ser unanimidade, Murilo hoje também. Pra mim, dos três, é o que tem mais... É o que tem jogado, né?
E aí, como disse o Veloso, recusou a primeira proposta, chegou numa segunda melhor, e a gente vê o desespero na venda do Murilo. E o Beraldo, na época, foi um grande negócio, ninguém questionou. Garotos também. Aí, por quê? Se vende bem ou porque se entrega de graça praticamente um jogador? Uma questão financeira do clube. O Corinthians é o que eu disse. Se chega uma proposta, se o Vitor Reis estivesse jogando por lá, chegar a 180, dava um desconto por 150 e pode levar. Agora o Palmeiras recusou e aí chegou aos 250. E acontece com todos, né? Você vê que o Palmeiras... Ele não entregou ainda, né? Ainda não entregou. Não. Ainda está fazendo... Não, ainda está analisando. Quer discutir prazo de entrega. Prazo, se vai ter mais algum bônus. Corinthians já tinha feito metade do preço e pode levar. Fernandinho, além dessa questão que o Veloso traz, que a organização financeira seja fundamental, eu acho que também o perfil dos dirigentes que estão no clube naquele momento também faz muito sentido para a gente ver esses valores aí. Eu posso trazer um outro exemplo, além, né, dos 4 grandes aqui de São Paulo, os 3 que a gente está falando, o Cruzeiro, que tem aí, né, na sua história recente, perdas de jogadores que mais para frente renderam muito dinheiro, muita grana. O Estevão é um deles, que não continuou no Cruzeiro, era da base do Cruzeiro, foi formado por lá e acabou vindo para o Palmeiras porque o Cruzeiro na época tinha outros interesses e o clube estava se esfarelando naquele momento. E o Vitor Roque, que também, né, dentro daquele contexto todo ali, renova com um valor irrisório por uma multa do futebol nacional, tem uma troca na diretoria, o diretor que sai do Cruzeiro vai para o Atlético Paranaense, paga a multa que ele concordou e leva o Vitor Roque, que depois é vendido para o Barcelona por um valor muito maior. Então, além da estabilidade financeira, os nomes que estão nas diretorias dos clubes e o perfil, né, dessa galera também influencia muito nessas negociações. Como o Veloso disse, se chegasse uma proposta lá no Corinthians pelo Murilo de 180, venderia na hora. Chegou uma de 60, já foi. Então, assim, o perfil dos caras que estão assinando esses contratos também faz muita diferença na hora da definição de venda ou não. O time que tem dinheiro é como disse o Veloso. Se você está bem de vida, o cara quer comprar algum imóvel seu, olha, Fernandinho, eu quero comprar o seu apartamento. Você fala, eu quero 2 milhões de reais. Olha, mas eu não tenho 2 milhões, eu tenho só 1 milhão. Ah, então você não pode comprar. Eu não estou precisando vender. Você está querendo comprar. É diferente. Então, no Corinthians, há o desespero de você vender. No Palmeiras, existe uma tranquilidade de como fazer um bom negócio. Sabe quando o cara arruma o corretor melhor, o cara que vai arrumar um bom negócio, vai analisar, não vai decidir de hoje para amanhã. O cara chegou aqui no Brasil na terça, na quarta eles vão lá na churrascaria, na quinta o jogador já foi embora. O Palmeiras vai dar canseira. Vai dar canseira ainda, vai analisar, porque não está... Mas uma proposta dessa não pode dar muita canseira, não. Eu venderia. O Beraldo foi vendido barato também? Não, na época foi um ótimo negócio. Acho que foi bom. Foi ótimo Se negócio. tivessem condições mais equilibradas financeiramente, não, que o São Paulo mudou, não está, que o São Paulo não está, poderia ter negociado diferente? Da época que o Beraldo foi vendido para hoje, o mercado já mudou bastante. Porque exemplo, foi um salto muito grande se comparado com o Murilo, foi quase o dobro. Então assustou o mercado, mas analisando a bola do moleque e a realidade de hoje, foi um negócio bem feito, para o momento você achou adequado, ou beirou também essa situação de eu preciso do dinheiro? Não, para o momento foi. Eu quero até te dar um outro exemplo. O Danilo, que o Palmeiras vendeu, se fosse hoje não venderia por 100 milhões também. Então eu acho que no momento foi um bom negócio. Vendeu um volante, né? Acho que foi 20 milhões de euros, alguma coisa por aí que foi vendido o Danilo. Naquele momento foi um bom negócio. E o Beraldo também aconteceu isso. Agora, a situação do Vitor Reis... Entregando como entregava antes, não. Que o Palmeiras está tendo força de, na Europa, contratar jogadores... Só o Flamengo também. Mais uma vez bato naquela tecla. Quem está se organizando financeiramente, em breve vai nadar de braçada de quem não está preocupado ou não consegue se livrar disso. Sim. Vai sofrer. Vai ser um campeonato de 3 ou 4 times. Times que têm a grana, têm a vida organizada. Isso é no mundo todo, né? Hein? Isso é no mundo todo. No mundo todo, Mas a nossa característica aqui era sempre começar um campeonato com 10 times. Não, 3 times, 4. De 20 times, a gente começava o Campeonato Brasileiro de 8 a 10 com chance de ganhar e sempre chegavam momentos que 5 ou 6 continuavam na briga. Isso vai acabar se a gente não se organizar.
Não, os próprios times, né, quase acabaram que não se organizaram. O Botafogo, que hoje a gente fala bastante, né, da briga por títulos lá em cima, precisou, né, de um investidor vir comprar a SAF do Botafogo e organizar a casa, porque se o clube continuasse naquela toada que estava do clube associativo, o Botafogo ia ficar insolvente, né, não ia ter como aquilo continuar. Então, de fato, Fernandinho, se os clubes não se organizarem financeiramente, não se planejarem e não, né, fazerem loucuras, porque é isso, a gente vê muitos times sem dinheiro ou com um arroxo financeiro fazendo loucuras por uma solução imediata. Isso cobra sempre um preço e cada vez menos a gente vai ter esses times brigando lá em cima. Em cima desse número do Murilo em relação ao Vitor Reis, quanto o Corinthians deixou de ganhar pela necessidade de vender o almoço para pagar a janta com todas as vendas que fez? No mínimo o dobro, né? Isso que eu ia falar, no Murilo é o dobro. Não só o Murilo. Pô, o Corinthians vendeu muitos jogadores. Muitos. Vendeu muita molecada. Negócio que o Yuri até hoje está mal explicado, né? Botou um monte de garotos na negociação. Entregou todo mundo. Quanto o Corinthians não perdeu de dinheiro? Pois é.